E a gente começa esse debate informando que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta terça-feira a prisão do ex-secretário de Segurança Pública aqui do DF e ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Torres está de férias com a família em Orlando, nos Estados Unidos, e ele foi exonerado após protestos radicais na Praça dos Três Poderes. A decisão cita fortes indícios de que o ex-secretário foi conivente com os atos em Brasília. Moraes também afirmou que Torres deixou de agir para conter uma tragédia anunciada e que ele não pode alegar ignorância e incompetência pela omissão dolosa e culposa. E para comentar os aspectos legais e jurídicos da decisão, nós trouxemos ao meio-dia em Brasília o jurista Lênio Streck, que já está com a gente aqui no estúdio, e o ex-ministro da Advocacia Geral da União, Fábio Medina Osório. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meio-dia em Brasília. Prazer, boa tarde. Quis Vasconcelos e Lênio Streck, querido amigo. Encontrar o Fábio. Obrigada, doutor Fábio. Obrigada, doutor Lênio. Obrigada por dispor de tempo de vir ao meio-dia em Brasília. E eu já começo esse debate perguntando para o doutor Lênio. Doutor Lênio, a prisão do Anderson Torres foi legal? O Alexandre de Moraes agiu certo nesse momento? Sim, na minha opinião, sim. Por várias razões. Havia uma série de elementos para isso. Vejam, o Anderson Torres foi demitido durante os distúrbios, né? Quer dizer, quem ajudou a prender o Anderson Torres foi o Ibanez, ex-chefe dele. Então, para a dimensão do que está se tratando, nós não estamos tratando aqui de furto de combustíveis, nós não estamos tratando sequer de delitos de corrupção ou delitos outros. Nós estamos tratando de um crime ou de crimes que envolvem organização criminosa, atentado ao Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, porque, sem dúvida nenhuma, aquela turba toda, né, aquela choldra que invade os três poderes, causando o dia da infâmia, eles estavam amando e tinham um planejamento que ainda vai ser descoberto. E ali se coloca uma questão: quem era o secretário, qual é a função do secretário, para que servia ele e como que ele viaja 2 dias antes e deixa como está e acaba acontecendo tudo isso. E o seu sucessor ou o seu substituto, sei lá, escolta. O Brasil é o país da infâmia, vai ganhar o prêmio Ig Nobel. É a primeira vez na história que os criminosos são escoltados para o local do crime. Faltou servir-lhes marmitas e cafezinhos. Então, os motivos todos para manter Anderson preso estão lá. Um homem poderoso como ele, que foi ministro da Justiça, um homem desse, ele tem muita influência e, portanto, os motivos para a prisão estão muito presentes e o Supremo, por uma larga margem de votos, confirmou a decisão do ministro Alexandre, né? Perfeito. Eu devolvo a mesma pergunta para o ex-ministro da AGU, doutor Fábio Medina Osório. Quis Vasconcelos, quem participou dos atos criminosos, quem financiou os atos criminosos, quem mandou que se realizassem esses atos criminosos, todas essas pessoas certamente devem estar presas, porque são atos criminosos repugnantes que atentaram contra nossas instituições democráticas. Então, para essas pessoas, os autores, os coautores, os partícipes, certamente se justifica a prisão. O que nós estamos aqui debatendo é quanto à omissão de determinados agentes públicos. Houve o afastamento do governador Ibanez. Quanto a esse afastamento, já existe fundadas
dúvidas sobre esse afastamento, se ele se justificava ou não, porque ele se fundamentou em omissões, em supostas omissões. O que me chamou a atenção na decisão, em primeiro lugar, é que não houve a decretação, claro, de prisão preventiva do Ibanez, e nem poderia haver, porque também o exercício ou não exercício dessas competências, a omissão do Ibanez, a meu ver, não justificava sequer o seu afastamento. Mas o ministro Alexandre de Moraes consignou na decisão dele que a omissão e a conivência, a suposta omissão e conivência do secretário Anderson, o ex-ministro Anderson, só não foi mais assintosa do que a conduta dolosamente omissiva do governador Ibanez Rocha, afastado por decisão judicial anterior. Ora, ele encerrou uma contradição enorme na decisão dele, porque ele diz que a conduta do governador Ibanez, cuja prisão não foi decretada, foi mais grave do que a conduta do secretário Anderson, cuja prisão foi decretada. Só esse elemento, isoladamente, já mostra que jamais poderia ter sido decretada a prisão do Anderson. Isso por si só. Mas há outro argumento ainda mais forte que exigiria que sequer o afastamento do governador pudesse ter sido decretado e muito menos a prisão do Anderson. É porque nós estamos aqui tratando do chamado delito de omissão imprópria. A omissão imprópria para acarretar o resultado delitivo. Ou seja, imaginem, por esse precedente do Supremo Tribunal Federal, um governador ou um secretário de segurança, a partir desse precedente, deverão ser responsabilizados por homicídios ocorridos em rebeliões de presídios, quando essas rebeliões ocorrerem, a partir da chamada omissão dolosa. Isso é claramente um precedente muito perigoso para o exercício de gestão pública, porque a descrição que ocorre na decisão do ministro Alexandre de Moraes, apesar de falar em omissão dolosa, é uma descrição de conduta culposa. É uma descrição de conduta culposa. Apesar de ele falar em dolo, o que ele descreve é uma conduta culposa. E isso, curiosamente, poderia se aplicar também, e de forma muito perigosa, a autoridades públicas governamentais federais. Por quê? A ABIN está sendo investigada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União pelo fato de haver alertado também as autoridades públicas federais. E eu não pactuo com a ideia de responsabilizar ministros de Estado do governo federal, presidente da República, ou também secretário de Estado do Distrito Federal ou governador de Estado. Por quê? Essas competências para caracterizar um crime por omissão imprópria, elas são operacionais, são competências operacionais, até porque o Distrito Federal tem e outorga por lei e por atos infralegais autonomia funcional para as polícias. E as competências do secretário foram exercidas, assim como a do governador. Pode ter havido omissão do governador? Sim. Omissão política. Isso para se apurar no campo político, até eventualmente um crime de responsabilidade. Mas jamais no campo jurídico penal por delito de omissão imprópria para responsabilizar por organização criminosa, por crime contra o Estado de Direito e muito menos pela lei antiterrorismo, porque a lei antiterrorismo tampouco, e o Lênio sabe disso, se aplica ao caso concreto, porque não foram aqui elencadas as motivações de xenofobia, de preconceitos de raça, cor, etnia ou religião que são exigidas pela lei. Perfeito. Eu aproveito já o gancho que o doutor Fábio já me deu aqui em relação a a possibilidade de outras figuras públicas, outros ministros e autoridades serem responsabilizadas. E eu devolvo a palavra para o doutor Lênio com o seguinte questionamento. Doutor Lênio, nesse aspecto, seguindo essa linha que foi adotada pelo ministro Alexandre de Moraes, o ministro da Justiça, por exemplo, também poderia ter sido responsabilizado, uma vez que ele também já sabia dos atos, a ABIN chegou a informá-lo da possibilidade de haver atos em Brasília?
Quem cuida da segurança pública do Distrito Federal é o governador. Quer dizer, essas coisas são de competência. Se fosse tão simples assim, o ministro da Justiça poderia ter entrado ali no território do Exército, onde estavam todos acampados, e todos diziam, não, isso aqui é área militar. Bom, tem questão, o Fábio acabou de falar sobre questão de competências, e só queria fazer um registro. Se, por exemplo, se todos os grupos, se o governador sabe de que haverá um motim e que se a torcida do Grêmio sabe que haverá um motim, se a torcida do Inter, do Flamengo e do Gama, do Distrito Federal, sabem já que haverá um motim e ninguém faz nada, e o motim acontece, e ainda os guardas do presídio alcançam cafezinho, água mineral para os presos fazerem um motim, o governador será responsabilizado. É o caso. O Anderson Torres desmanchou a segurança, porque, na verdade, eu leio a decisão do Alexandre de Moraes muito mais longe. Não há só uma questão de omissão do Anderson Torres. O Anderson Torres desmanchou o aparato e saiu de campo. E isso é uma conduta comissiva. Se nós examinarmos tudo o que aconteceu, e tanto é que o governador demite ele, mas demite por quê? Demite pelo caos que se apresentou. Então, e aí, de novo, não tem outro modo do que prendê-lo, inclusive porque ele está no exterior. Se você não prende ele, ele não volta mais, sei lá. E com relação ao Flávio Dino ser responsabilizado, o governo federal é a vítima desse processo. O governo federal é a vítima, porque o Distrito Federal fez uma sabotagem. É nítida a sabotagem. E dentro do governo, se a BIM fez isso, hoje me perguntaram isso, e aí, professor, sobre o pessoal da BIM, eu digo, ainda não estão presos? Porque o pessoal da BIM, se de fato ajudaram e se de fato até dispensaram lá os soldados que cuidam do palácio, a prisão se faz também necessária. A questão toda é que nós vivemos tempos muito duros, muito difíceis de interpretar, inclusive. Entende? É um lugar em que lugar que falta pão, todo mundo tem razão nesse momento, né? Nós vamos demorar para passar por essa tempestade, né? Eu torço, né, para que a gente passe logo por isso. Doutor Fábio Osório. De fato, eu concordo com o Lênio que não há responsabilidade no plano das autoridades públicas federais, mas pelos mesmos fundamentos que também não há responsabilidade do governador do Distrito Federal e do secretário de Estado, ou seja, não houve omissão imprópria, não há delito omissivo impróprio aí, pela questão das competências. Eu acho que aí se restringe mais no plano operacional. Pode haver e deve haver apuração de responsabilidades políticas ou de delitos por tipicidade própria, como é o caso da prevaricação. A prevaricação é um delito que deve ser apurado em cada esfera. Por exemplo, se a pessoa deixou ou se absteve de atuar por algum interesse específico, isso tem que ser apurado, isso deve ser bem equacionado. Agora, a demissão do Anderson era natural por conta da repercussão política. Ele, veja, ficou poucos dias como secretário. E quando a pessoa assume como secretário, assim como ocorreu no governo federal também, ou em qualquer governo, quando há uma transição de governo ou transição de pasta, é natural que haja demissões. Essas demissões ocorrem em qualquer esfera. Agora mesmo, quando os ministros assumem, eles sempre demitem quando assumem para colocar pessoas da sua confiança. Então, a demissão que o Anderson fez não foi um desmonte da pasta, foi algo, movimento natural.
Portanto, a pasta não estava acéfala, estava com o secretário interino. O afastamento dele, aliás, torna ainda mais curiosa essa prisão, porque ele não estava à frente da gestão da pasta. Qual era a responsabilidade efetiva que ele tinha? Ele não era competente para atos operacionais. Quem era competente na pasta era o secretário interino. E quem Mas, era no mínimo, efetivamente foi um competente... azarão, né? No Sim, mínimo, então, foi mas um o azarão, azarão. Lênio, o azarão não é motivo para quem alguém possa ser preso. Ter azar não é motivo para que alguém possa ser preso. Isso me preocupa muito, Lênio, porque, veja, você sempre foi um crítico do chamado populismo penal, que, aliás, é um termo muito utilizado desde os juristas colombianos, latino-americanos, desde os anos 2000. E, efetivamente, quando se combate algum tipo de terrorismo, esses atos não deixam de ser um terrorismo do ponto de vista Sim. material e só não se encaixam na lei O antiterrorista porque conceito é esse. o conceito de atos terroristas, do ponto de vista material, ele se encaixa do ponto de vista político nesses atos praticados. Mas eles só não se encaixam na lei antiterrorista porque, quando ela foi aprovada no governo Dilma, não quiseram elencar a motivação específica por medo de encaixar nos movimentos sociais. E aí isso foi muito criticado e acabou restringindo o alcance da lei fora dos padrões internacionais. Muito bem. Agora essa lei ficou capenga para pegar atos violentos e repugnantes como esse. Mas ela se encaixa em várias leis bastante duras, como é a lei do Estado Democrático de Direito, dos atos antidemocráticos, como é a lei da organização criminosa, como várias outras leis que tipificam esses atos. Agora, são crimes dolosos. São crimes dolosos. Então, quem é que se encaixa nesses crimes? Quem foi autor, quem foi coautor, quem foi partícipe, quem foi mandante, quem financiou esses atos. Ora, esse é um outro aspecto interessante, porque muitas pessoas que foram presas, aliás, grande parte foi presa porque estava praticando esses atos. Outros que devem ser presos são os mandantes. Outros que devem ser presos são os financiadores. Agora, me parece que muita gente foi presa lá no acampamento e as pessoas que foram presas no acampamento ou poderiam ser presas por algum delito de menor potencial ofensivo, tipo desobediência à ordem judicial, ou poderiam ser presas por algum outro tipo de delito de menor potencial, como o artigo 287, parágrafo único do Código Penal. Por exemplo, incitação a golpe militar ou algo do gênero. E aí não comporta flagrante, porque são delitos de menor potencial ofensivo. Para isso, essas pessoas não poderiam ficar mais de 24 horas presas. Me consta que muitas das pessoas foram presas e aí foram enquadradas nos crimes de tentativa de golpe militar e com flagrante irregular. Então, nós temos que nos preocupar, Lênio, na linha que você sempre se pautou. Eu conheço, eu sei. E eu pauto também a minha cabeça por isso, porque, veja, na Lava Jato, apesar de apoiar o movimento em si, com alguns resultados muito positivos que teve, eu, por exemplo, processei a Lava Jato inteira do Rio de Janeiro por abuso de autoridade, porque por abuso de autoridade, não, por quebra de sigilo funcional. Mas por quê? Porque nós sempre defendemos a atuação dentro dos limites legais. Mas veja, Fábio, o dia sim e dia também, o Anderson Torres, presidente da República, Augusto Heleno, e a cúpula do governo pregava golpe todos os dias. Quer dizer, intervenção militar, 142 lido de forma torta. Isso tudo gerou, e se nós pegarmos o conjunto da obra, isso tudo fez com que essas pessoas acreditassem efetivamente. Imaginem o seguinte, imaginem se o presidente da República falasse, por exemplo, contra os índios, ou contra as mulheres, e as pessoas passassem a agredir as mulheres. Enfim, então o ministro da Justiça, que era o Torres depois, agora ele acabou como ministro, como secretário. Eu acho que o Torres não falava isso, Lênio. O Torres não era tanto de se manifestar sobre isso. Ele foi um ministro muito discreto. Quanto ao Bolsonaro, eu concordo com você. Agora, eu acho que o enquadramento dessa conduta estava lá no artigo 287, parágrafo único do Código Penal.
E aí deveria ter sido enquadrado ali. E tinha a questão do crime de responsabilidade também, que poderia o ter sido equacionado. 287 deixou de ser único. utilizado há muito, por exemplo... Deveria ter sido utilizado há mais tempo. Mas, veja, daí a estabelecer um nexo causal desse comportamento com esse vandalismo, que não é vandalismo, é ato criminoso e é um terrorismo do ponto de vista da tipicidade material, mas que não tipifica na lei antiterrorismo, vai uma distância muito grande. Portanto, esse ato criminoso que culminou na destruição, na tentativa de destruição das instituições democráticas, eu penso que o enquadramento da conduta é só para aquelas pessoas que efetivamente participaram, financiaram, são mandantes, Sim. que são autores, Exato. coautores e partícipes. Agora aqueles que pregavam e defendiam um golpe militar, a meu ver, estava no artigo 287, parágrafo único. Eu concordo. Por exemplo, um menino aí, um rapaz, um jornalista que está nos Estados Unidos, que eu acho que é até neto do ex-presidente Figueiredo, todos os dias falava inclusive perguntaram para ele disse assim, para mim até guerra civil não tem problema nenhum. 287 na veia. Na veia. E se tivessem feito já isso, porque aí vem uma questão, Fábio. Aí houve uma omissão muito grande das autoridades de não aplicar o 287. E vamos fazer a nossa origem. Você e eu fomos do Ministério Público. Se o Ministério Público tivesse tomado todas as providências desde o primeiro dia, quando começaram a fechar as ruas, no dia 31 de outubro, houve um ofício do Ministério Público dando 24 horas para a Polícia Rodoviária Federal tomar providências. Isso parece uma basófia. E tudo isso foi acontecendo. O grande ausente dessa história toda foi o artigo 127. E que é o artigo 127 da Constituição? O Ministério Público, o guardião do regime democrático, e esteve ausente. Tudo isso, por exemplo, aplicando o 287 lá atrás, nós teríamos resolvido um monte de coisa, não concorda? Mas sabe qual foi o problema, Lênin? Eu concordo com você, mas sabe qual foi o problema maior, eu acho? Que é a prerrogativa de foro. Porque como resolver tudo isso... concentrando esse inquérito no Supremo. O Supremo não tem competência universal para processar todas as pessoas do Brasil. E, aliás, como vamos resolver isso para frente agora? E aí, meu caro, aí o Supremo inviabilizou a solução do Ministério Público. Porque se o Supremo não tivesse subvertido a sua própria competência com esse inquérito universal, que ele não tem competência, acredito que o Ministério Público poderia ter atuado. E depois, deixa eu só registrar aqui, pegando o gancho que o querido Fábio deu. O Ministério Público, só aconteceu esse inquérito tão criticado, e eu acompanhei isso e escrevi desde o primeiro dia, quando o Ministério Público não se manifestou com seu dever que tinha de proteger o Supremo quando o Supremo foi atacado. Como ele não fez... Lembra? Você tem razão. Você tem razão, porque faltou unidade no Ministério Público, no Brasil, e constituir força-tarefa no âmbito nacional. O CNPG, o Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça, deveria ter constituído uma força-tarefa no Brasil para proteger a honra dos ministros do Supremo. E aí o que fez o Supremo? Os ministros se defenderam. Ele pegaram o regimento interno, e aí eu quero cumprimentar aqui que conseguiu juntar a gente para esse debate. Essas coisas não têm sido discutidas por aí. A gente está trazendo aqui um ponto com o Fábio que está lá atrás, e quando as pessoas hoje criticam esse grande inquérito, eu sempre lembro, cuidado, tem coisa anterior aí. Não é verdade? E outra... Mas eu falei também sobre isso, Lênin. Eu disse que foi a lacuna da atuação do Ministério Público por conta da deficiência do princípio da unidade institucional. Porque cada um faz o que quer, começaram a arquivar as investigações contra ministros, contra a honra dos ministros, achar bonito ataque à honra dos ministros, e a falta também de uma... Tem gente que concordava com os ataques. Gente do Ministério Público concordava. Exatamente. Mas isso. Exatamente. Isso aí gerou esse inquérito. Você tem toda a razão. Exatamente. Deixa eu aproveitar
essa fala dos senhores aqui, embora seja uma fala muito mais técnica do que talvez jornalística, eu vou me enquadrar aqui e tentar me adaptar para fazer o papel de cidadã, né? Porque estou aqui como leiga no assunto também. Mas já aproveito para perguntar: essa falta de unidade que tem havido também é um reflexo da polarização? Porque a gente sabe que mesmo nos órgãos públicos ainda há também uma polarização política muito grande, e isso a gente entende que está refletindo diretamente nas decisões, especialmente nas decisões judiciais, e tem impactado a vida do cidadão como um todo, né? Isso também é reflexo aí da polarização política? Olha, eu me adianto aqui, eu peço licença ao Lênin, mas digo assim, esse é um problema crônico e histórico do Ministério Público brasileiro. Sem dúvida. Nunca teve essa unidade institucional, houve uma fragmentação muito grande, e é um grande desafio para o Ministério Público realmente trazer essa unidade, essa harmonia, essa hierarquia na instituição, para poder fazer valer o Ministério Público como um grande escritório de advocacia da sociedade brasileira. Não sei o que o Lênin pensa. Eu concordo. Essa é uma questão. E outra, o que o Supremo vai fazer com tudo isso? Que vai chegar um momento em que ele vai ter que decidir se ele cuida de tudo ou vai delegar isso. Como que isso vai funcionar agora com todos esses réus? Que tamanho terá esse processo? Agora, tudo começou lá atrás. Aí o Fábio lembra, e a gente sabe muito bem disso. O grande problema do Ministério Público é que isso acontece, de certo modo, com a magistratura, é um pouco lotérico. Se é o Fábio que investiga, se é o Lênio que investiga, se é o João que investiga, mas eu tenho mais posição. O que sempre faltou foi um mínimo de atuação. Por exemplo, eu tenho que ter um norte institucional, porque independência funcional não significa fazer o que eu quero. Esse foi o grande erro sempre das pessoas, dizer assim, mas eu tenho independência funcional. Querido, tens, mas não para fazer coisas erradas que, por exemplo, você não pode elogiar um ataque a um ministro do Supremo e dizer, eu tenho liberdade de expressão. Por exemplo, estou dando um exemplo. Outra, você não pode arquivar um determinado tipo de inquérito quando flagrantemente as pessoas dizem que havia crime. Você tem que se consulte, essas coisas são muito sérias. É verdade. E a gente está vendo hoje as consequências, as competências que o Supremo mesmo deu ao ministro Alexandre de Moraes foram decorrentes de um regimento interno e que... E o Alexandre, e o ministro Alexandre, porque eu tenho grande admiração e respeito, e conhecemos desde os tempos do Ministério Público, né? Ele sabe exercer bem essas competências do Ministério Público também, né? Ele sabe. Sem dúvida nenhuma. Só aproveitar esse gancho. Ele sabe como ninguém, né? Sabe como ninguém. Para perguntar o seguinte: esse superpoder que tem sido dado ao STF, especialmente ao ministro Alexandre de Moraes, não pode ser prejudicial ao país a longo prazo? Porque a gente tem visto, as eleições acabaram, a gente imaginava que o Alexandre de Moraes fosse atuar até o final das eleições, mas ele continua atuando. Esse superpoder não é prejudicial, inclusive, para o atual governo e para o país, para a democracia do país? Olha, se não houver, se o país pacificar e se terminarmos com isso, tenha certeza que em 2, 3 meses as placas tectônicas voltam ao normal. As placas tectônicas institucionais, elas se movimentam e não se emparelham de novo na medida em que tem mais terremoto. Então, enquanto o país continuar assim, não dá nem tempo do Supremo parar agora e dizer o que a gente vai fazer com tudo isso, né, Fábio? Ele está numa contingência. Enquanto as contingências forem as que empurrarem o Supremo para esse local, não vai mudar nada. No momento em que baixar a poeira e nós tivermos paz, tenha certeza que o Alexandre de Moraes não vai ficar para sempre com o relator de todos os inquéritos. Claro que não. Agora, essa é uma questão contingencial.
Eu penso que não é só responsabilidade do Alexandre de Moraes, né? O Alexandre de Moraes é um grande jurista, é um pensador de direito também, mas é o Supremo como um todo, porque nós temos que ver, por exemplo, a coerência do Supremo. O Supremo vem numa escalada de ativismo há muito tempo. E vejam, o próprio PT já criticava essa escalada de ativismo. O Bolsonaro gerou uma crise aguda com o Supremo, porque ele era um formulador de críticas, porém de uma forma grotesca e truculenta. E isso aprofundou a crise. Ele não era um diplomata na crítica. Então, a crítica que se deve endereçar, por exemplo, ao Supremo tem que ser com elegância, uma crítica intelectual, tem que saber formular uma crítica. Os europeus sabem muito bem formular críticas aos tribunais constitucionais, até no plano acadêmico, enfim. Então, o que ocorre? Por exemplo, em 2018, o Supremo excluiu o Lula do páreo eleitoral. Nós temos que refletir sobre isso. E depois mudou a jurisprudência. Não detectou uma nulidade, depois veio detectar, quando deveria ter detectado antes. E então ocorreu essa nulidade, deveria ter detectado por ocasião que decretou a prisão. É uma matéria de ordem pública. Também, quando mudou de opinião sobre a prisão em segunda instância, nós temos que pensar sobre tudo isso. Tirou do páreo, depois retornou ao páreo. Mas não é só isso. A questão da invasão do mérito dos atos administrativos, do controle da administração pública, a própria decisão que tirou o Lula da Casa Civil nunca foi ao plenário. Agora o Supremo veio a regulamentar isso. Então, assim, as relações entre o Supremo e o Poder Executivo precisam se aperfeiçoar muito, senão elas vão prejudicar a governabilidade também do governo Lula. Então, eu penso, sim, que precisamos avançar muito. Também. Para a gente finalizar esse debate, o debate está altíssimo nível. Muitíssimo obrigada por lançar a luz sobre temas tão importantes que não foram abordados até então. É importante ter os senhores aqui para isso, para trazer essa visão jurista e técnica do assunto. Mas para a gente encerrar, que a gente infelizmente tem que encerrar, eu quero que vocês façam uma análise sobre essa ausência. O Anderson Torres, embora já tenha sido decretada a prisão dele, ele continua nos Estados Unidos. Essa demora de vir ao Brasil, não há expectativa de quando ele vai vir, inclusive, pode acarretar alguma consequência jurídica para ele? Acho que vai piorando a situação. Desculpa, fala dele primeiro. Você primeiro, por favor. Vai piorando a situação, né? Eu acho que ele, no momento que decreta a preventiva, a não ser que não tivesse passagem aérea e tal, ele já deveria voltar imediatamente, se apresentar, porque a situação ficaria muito chato se o judiciário tivesse que mandar uma ordem de prisão internacional, botar Interpol e tal. Ele foi ministro da Justiça. Eu acho que ele tem que evitar isso. Aí é uma questão de... Eu acho que tem que... nem tudo é direito, nem tudo é política, tem coisas que são de bom senso. Eu tendo a concordar com o Lênio que, do ponto de vista da estratégia da defesa dele, o melhor é se apresentar o mais rapidamente possível e tentar reverter essa decisão, porque efetivamente eu penso que não há fundamento para a manutenção da prisão dele. A própria decisão já deixou a brecha, no sentido de que o caso dele é menos grave que o do Ibanez, e o Ibanez não foi preso. Aliás, o Ibanez também não deveria ter sido afastado, mas isso é outra discussão. Eu creio que o Anderson, no plano estratégico, a defesa deve orientar a se apresentar o mais rapidamente possível. Ele é delegado federal, ele é uma pessoa que tem residência fixa, tem família, tem trabalho. Ele se apresenta e exerce os direitos de defesa dele. Voltar. Muitíssimo obrigada aos senhores por participar do Made in Brasília. Muitíssimo obrigada por trazer, como eu falei logo mais cedo um pouco, trazer luz a esses temas tão importantes, especialmente esse tema que é fresquinho. O Anderson Torres ainda não tem perspectiva de quando vai chegar ao Brasil, mas acabei de ficar sabendo que ele já montou um time de advogados para defendê-lo aqui no Brasil. E a gente segue aqui com as informações, trazendo para vocês também as novidades. Obrigada, doutor Lênio. Obrigada, doutor Fábio. Tudo de bom. Um abraço, Fábio. Um abraço, Kiss. Grande abraço, Lênio. Obrigado, Kiss. Um abraço.